Olá, salve, salve, sejam bem-vindos ao Universo Antares. Hoje nós vamos falar de uma ideia que eu já penso há muito tempo e que hoje eu consegui conectar eu consegui encontrar ilustrações para elas. A ideia, o caso, ela vem desse autor aqui, que é o Michel de Montaigne, é um escritor do século XVI, segunda metade, finalzinho do século XVI já. E ele escreveu esses três livros aqui, chamados Os Ensaios, né, as tentativas, porque ele não sabia como nomear isso aqui, então ele dizia, são tentativas, né, eu não sei o que que é isso, os ensaios, né. E aí tem esses três livros e o primeiro ensaio do primeiro livro se chama o seguinte, ó, tem capítulo um, né, se chama Por diversos meios chega-se a semelhante fim. Par divers moyens on arrive à pareille fin, o título original, né. E aí aqui nesse primeiro capítulo, esse primeiro ensaio, né, cada capítulo é um ensaio, ele vai discorrer ao longo de 4, 5 páginas sobre alguns exemplos que ele se lembra, né, de que pessoas fazendo coisas diferentes chegam a os mesmos fins, chegam ao mesmo fim, né? É algo parecido com aquela noção de todos os caminhos levam a Roma, mas ele também não chega a ser isso, né? Não chega a falar isso, tipo, tudo leva a uma coisa só. Não, ele está dizendo que, por vezes, né, você vai ter diversos caminhos diferentes que vão levar a um mesmo lugar, mas não que tudo que você faça vai levar a um só lugar, né? Enfim, são noções diferentes. Eu entendo a confusão que pode nascer daí, mas são coisas diferentes. E aí, hoje, eu encontrei assim, já foi há um tempo, vai, hoje eu encontrei, né? Hoje eu estava pensando sobre isso e eu consegui encontrar dois escritores que, sem querer, acabam ilustrando isso muito bem com muitas de suas obras, muitas delas. O primeiro deles é Platão. Platão, esse carinha aqui. Mais especificamente, o Apologia de Sócrates, né? Que muita gente já leu, imagino que você já tenha lido também. Se você não leu, leia. É um bom livro, é um bom começo para a obra de Platão. E um outro autor, tenta adivinhar, deixa nos comentários aí, ó, que é esse aqui, ó, H.P. Lovecraft. Eu sei, nada a ver, nada a ver um com o outro. Platão é o queridinho da filosofia e da alta literatura, e o Lovecraft é o queridinho do, da literatura industrial e da, da cultura geek. Duas coisas muito diferentes uma da outra, assim, radicalmente diferentes, radicalmente diferentes. Mas como? Como que esses dois, como que Platão e Lovecraft, como que eles conseguem ilustrar bem essa ideia sem querer? Eu não vou dizer que eles queriam ilustrar essa ideia, mas como que eles conseguem fazer isso, né, de maneira implícita, de maneira acidental em sua obra? Eu fiz, né, eu, grande artista, fiz no meu quadro, no meu quadro de alta qualidade, esses dois desenhos aqui. Impossíveis de compreender sem uma explicação prévia, né? Tem até uma legenda aqui que não dá para entender nada, mas eu vou explicar para vocês, beleza? Vamos lá, vou começar pelo Platão, né? Ai, ai, aqui. Opa, tá errado. Pronto, Platão. Aqui é aquele esqueminha bem clássico, né? Eu fiz um desenho aqui, me matei para fazer esse desenho, mas enfim, da caverna de Platão, né? Beleza. Eu podia ter feito outro, né? Antes de gravar o vídeo eu pensei, esse aqui não está tão claro, mas aí eu fiquei com preguiça. Já são 10 para as 11 aqui, vocês me entendem, né? Então aqui, a caverna de Platão. É que você vai ter, né, a sombra, está meio apagadinho, mas é por querer, tá? É a sombra, que é meio incompleta, uma forma, mas é uma forma falsa, né? E aqui a forma verdadeira do mundo das ideias, enfim, né? Beleza. E aqui embaixo tem a legenda, né? Para o Platão, o conhecimento, ele equivale... Opa, peraí.
o conhecimento ele equivale à liberdade. Op, aqui, liberdade. Conhecimento liberta, né? Quanto mais conhecimento, mais livre você está do quê? Da matéria, da mentira, das sombras, né? Daquilo que engana, daquilo que não é substancial. Ou seja, no passo um aqui, né? E mais especificamente na história que o próprio Sócrates conta, que ele mesmo conta, e também que ele mesmo vive no Apologia de Sócrates, né? Porque ele diz que um amigo dele, não lembro quem era, acho que era não sei se era o Alcibiades, não lembro quem era agora, mas enfim, um amigo dele, ele vai visitar lá o oráculo de Delfos e vai perguntar pro oráculo, fala, opa, oráculo, quem que é o homem mais inteligente que existe? Aí o oráculo vai falar, Sócrates. E aí esse amigo do Sócrates conta pra ele e fala, Sócrates, tu que é o cara mais cabeçudo que tem. O Sócrates fala, não, não é possível. Como assim? E aí o Sócrates, ele vai tentar ver isso, ele vai tentar explorar isso, ele vai começa a indagar as dúvidas que ele tem, começa a perguntar, fazer perguntas que ele tem por aí, tipo, o que é justiça, o que é verdade, o que é o conhecimento, etc, etc, o que é arte, sei lá, etc, etc, etc. Vai perguntando isso tudo para três tipos de pessoa que ele acreditam que são mais sábias que ele. Os primeiros são os artífices, os segundos são os oradores, os terceiros são os poetas. Eu devo ter falado na ordem errada, mas enfim, tem uma ordem, né, que ele vai procurar, ele vai conversar com eles e ele conversa com esses três tipos de pessoas. Não lembro se a ordem é essa ou se é outra, tá? Mas isso não importa tanto. Eu imagino que não seja tão importante assim. E ele vai vendo, né, que os artífices, os oradores e os poetas, eles não sabem muito do que eles acham que eles sabem. Na verdade, parece que as pessoas comuns sabem mais que eles, né? E aí o Sócrates, ele acaba entendendo, ele acaba percebendo, né, o porquê dele ser tão sábio, porquê, o que faz ele tão sábio, qual é a vantagem que ele tem sobre os outros, por que que o oráculo de Delfos disse para ele que ele é o mais sábio dos homens. Ele entende, né? Que é porque ele tem noção de sua ignorância. Ele sabe disso e ele parte desse ponto. Ele tenta conseguir conhecimento partindo desse ponto, partindo de que ele já não sabe. Então, nessa história, o que a gente vê? A gente vê ele sendo primeiro um prisioneiro. Como assim um prisioneiro? É porque esse esquema aqui, que é o esquema do que se encontra no sétimo capítulo, sétimo livro, né, da República, né, também de Platão. Esse esquema aqui é uma alegoria, é uma grande alegoria, a alegoria da caverna, né? E nesse esquema, você tem primeiro o prisioneiro. Só que é um prisioneiro com aspas. Você vê que eu botei com aspas, né? Prisioneiro, entre aspas, um prisioneiro. Por quê? Porque esse prisioneiro ele tem papel fundamental nessa prisão. Porque a prisão não é algo, a prisão que ele está tratando aqui não é uma prisão literal, com grades e barras, enfim. Não, é uma prisão na consciência, na cabeça, é a prisão da ignorância, né? E para o Platão, eu apaguei o bonequinho? Não, aqui parece meio apagadinho, não é a luz. Ah, é a luz refletindo aqui, eu achei que eu tinha apagado, mas enfim. Para o Platão, ou para o Sócrates, enfim, né? A gente tem participação nessa prisão da ignorância. A gente escolhe ser ignorante, né? A gente escolhe não refletir sobre as coisas, não pensar sobre elas. Então, o Sócrates, ele até ele, né, ele receber essa notícia do oráculo de Delfos, né, do amigo dele, né, trazendo a notícia do oráculo de Delfos, até lá perdão, até lá o Sócrates, ele acreditava que os grandes sábios mesmo eram os poetas, os, os artífices ou como é que chama? É, artesãos, né, artesãos, artífices e os oradores. Né? Eles eram os grandes sábios para ele. Então ele tinha, assim, ele ouvia as pessoas falarem, pô, o cara é poeta, ele sabe muito. O Sócrates falava, show, beleza, ele é poeta, ele sabe muito. Mas ele sabia que ele não sabia o porquê disso. Né? Ele sabia que não sabia o porquê disso, mas ele, né, tipo, beleza, ele sabe muito. Ah, esse orador aqui ele sabe muito. Eu falo, pô, não sei como é que ele sabe muito, mas beleza, ele sabe muito. Ah, esse artesão aqui, ele sabe fazer muita, sabe direitinho, sabe pintar um quadro sinistro, sabe fazer uns vasos muito show, sabe fazer umas carruagens incríveis. Ele é muito sábio. O Sócrates fala, beleza, né? Dizem que ele é sábio, então ele é sábio, eu só não sei por quê, né? Então ele era prisioneiro.
Ele não refletia sobre isso. Ele não se aventurava para ver se o cara sabia mesmo. Ele só começou a fazer isso depois de que ele recebeu a notícia de um amigo, né, que disse para ele que o oráculo de Delfos disse para esse tal amigo que o Sócrates era o cara mais sábio do mundo, né, o cara mais sábio, sei lá, de Atenas, enfim, da cidade, o mais sábio vivo, o homem mais sábio, né, enfim, né. Então ele é um prisioneiro. E aí ele se torna um pequeno aventureiro, né? Como assim? O aventureiro da razão, né? Que seria esse segundo esquema aqui. Tá vendo dois aqui, ó? É o esqueminha aqui, né? Aqui seria o orador, tá? Não que a caverna de Platão, a explicação que eu tô dando aqui é isso aqui, não é isso não, tá, gente? A caverna de Platão, ela dá outra explicação, tá falando disso aqui também, mas também de outras coisas, e eu estou fazendo uma releitura dela aqui, inspirada nas ideias originais, mas também tentando restringir ela ao campo da explicação aqui, beleza? Então, enfim, né, esse personagem aqui, esses personagens aqui que são os que carregam os formatos, as formas materiais, que são as que projetam as sombras, né? As que projetam as sombras com a ajuda do fogo, né? Tem um fogo aqui, é uma fogueira, e aí tem a forma material e tem a sombra, né? Tem a sombra aqui. Então eu estou restringindo aqui, beleza? Mas eu sei que a alegoria de Platão aqui ela serve para muito mais coisa, né? Sempre em relação ao conhecimento, mas para muito mais coisa. Mas enfim, vamos lá. Esse carinha aqui, ele seria justamente as pessoas que o Sócrates que ele estava indagando. Justamente seria aquele poeta, né? Que ergue para o alto, né? Que fala em voz alta, fala, ó, a verdade é isso aqui, o conhecimento é isso aqui, a arte é isso aqui, a justiça é isso aqui, ó. Ele mostra, né? E o que que os outros, né, o que que os outros têm acesso? A projeção, né? A projeção. As pessoas ouvem as palavras que ele diz, as pessoas não perguntam, elas só aceitam. O que elas têm? Um conhecimento, ó, todo denegrido, tá vendo? Todo corrompido. Um pseudo-conhecimento corrompido, né? Então eu fiz essa sombra aqui meio mal feita assim, né, para mostrar que é incompleto, né? Então, você tem o cara erguendo o alto que, ó, isso aqui que é a verdade, né? A verdade sobre tal coisa ou mesmo sobre a própria verdade. E as pessoas ouvem isso ou ouvem que ouviram, né? Então seria o caso fulano disse que um poeta lá da cidade, lá de Atenas, enfim, é, disse que o fulano disse que o poeta sábio de tal cidade disse que a verdade é blá 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 blá. E aí você não entendeu, você não tem nem como indagar aquele poeta. Você fala, pô, beleza, é isso mesmo, né? É isso mesmo, você se torna prisioneiro da sua ignorância. Ou mesmo só o cara que ouviu, né? O cara, você fala assim, pô, mas o que que é isso aqui, isso aqui? Aí fala, não, isso aqui é tal e tal e tal. Como é que você sabe disso? Ah, o cara disse. O especialista disse, não sei, o cara que é sábio disse, não sei, o cara que sabe disse, né? Então, se ele disse, eu confio nele e pronto, acabou. Pode ser que você esteja certo, pode ser que ele esteja certo, mas você sabe o porquê? Você sabe por que que ele está certo? Por que que isso está certo? Você sabe ou não, né? Se você só aceita, se você só ouve e aceita, você acaba se tornando prisioneiro da sua ignorância, porque você sequer sabe por que sabe, nem mesmo sabe que sabe. Você só acha. Porque ainda que o conhecimento que te foi dado por um mestre, por um sábio, né, ou por um verdadeiro sábio, ainda que seja verdadeiro, se você não sabe por que aquilo é verdadeiro, você sequer pode ter certeza de que aquilo é verdadeiro mesmo. Até mesmo a tua certeza é incerta, né, de dizer que não, o que ele me disse é verdade mesmo. Mas por quê? Ah, porque ele é sábio, né? Por que que ele é sábio? Ah, porque ele diz coisas verdadeiras, tipo isso que ele me disse. Mas como é que você sabe que isso que ele te disse é verdadeiro? Porque ele é sábio. E aí vira um raciocínio circular, entendeu? Tá preso, né? O círculo, a prisão, o infinito que não sai do mesmo ali, a prisão da ignorância. Fica rodando em torno do próprio rabo, né? E aí o Sócrates, beleza, ele vira um aventureirozinho aqui, como vocês veem, ele começa a indagar, ele começa a se perguntar, fala, meu irmão, o que que é isso aqui? Ele fala, o que que é a verdade? Fala, a verdade é isso aqui, Sócrates. Fala, é mesmo? Continua com a dúvida, é isso mesmo? A justiça é o quê, amigo? A justiça é isso aqui, Sócrates. É mesmo? É isso mesmo?
Tá, mas o que que é a verdade? A verdade é isso aqui. Eu acho que eu já falei verdade. Enfim, a beleza. O que que é a beleza? A beleza é isso aqui, Sócrates. É mesmo? Né? Ele não se contenta, ele fica tentando, enfim. Então ele vira um aventureiro, é um período de transição. Aventureiro é aquele que se ventura para fora, né? A aventura, enfim, ele se movimenta para fora, do que? Da própria ignorância, né? Nesse caso aqui. E aí depois ele, né, ele acaba virando um sábio, né? Esse aqui já é o terceiro. Caralho, meu Deus do céu. Que barulho que eu faço aqui. Ele já começa a virar um sábio. Deixa eu subir um pouco a câmera aqui. Aqui, ó. Nesse terceiro passo aqui, tá um trezinho aqui. Ele sobe isso aqui tudo. Opa, sobe isso aqui tudo. E ele encontra a verdade, né? Ele encontra a forma verdadeira, que não depende da matéria. Porque a matéria pode ser corrompida. Então você não sabe se aquilo que você está vendo, se aquilo que você experimentou na realidade ou está experimentando imediatamente, se aquilo ali é de fato a forma prímiva, né? Se aquilo ali é de fato o real verdadeiro, né? Somente a verdade mesmo, o belo verdadeiro, a verdade verdadeira, né? A verdade verdadeira, a justiça verdadeira, tudo que tem substância própria, né? Que é a própria substância, que é o conceito puro, tudo que é puro mesmo, não pode estar sujeito à matéria, né? É sempre algo imaterial. Fiz esses raiozinhos aqui, ó, para vocês verem que é algo meio mágico, assim, meio imaterial, né? E tu chega nisso através da razão, né? Então, o Sócrates, ele faz esse caminho, né? Ele faz esse caminho que é o caminho do aventureiro da razão, né? Ele começa já tendo, não totalmente, mas já tendo bastante a, como é que chama? A opinião dos outros, né? Ou a opinião, a opinião dos outros, enfim, ele é um prisioneiro, porque ele pode escapar, por isso que ele é um prisioneiro, né? O prisioneiro que escapa facilmente da própria prisão, né? Tipo assim, se você fizer sua própria prisão e você conseguir facilmente escapar dela, você não é prisioneiro coisa nenhuma. Você não é prisioneiro, né? Se você botar, sabe, digamos que você esteja na praia, né, que você encontra várias varas de madeira, sei lá, de 2 metros de altura, né? E aí você põe todas elas em volta de você. Você falou, pô, eu sou um prisioneiro. Não, você empurra a vara, ela cai. Você sai andando. Pronto, você não é prisioneiro, por isso é um prisioneiro, entre aspas, né? A prisão da ignorância é algo parecido, né? Você põe várias ideias pré-feitas, né? Feitas por outros ou feitas por você. Você olhou de imediato, tipo, ah, beleza, é isso, né? Olhou, a primeira coisa que veio na tua cabeça, você, opa, pronto, é isso. É isso aí, tá feito, né? E aí você botou uma vara na tua frente. E aí você foi juntando isso, foi botando um monte de varas, né? E quanto mais varas você põe ao redor de você, menor é o seu mundo, maior é a sua ignorância, e mais prisioneiro você é, né, da própria ignorância, dessa prisão que você pode sair a qualquer momento. Só que você tem que confrontar aquilo que é o seu espaço seguro, né? Dentro do mundinho que você fez das varas de madeira bem altas, né? É um mundo pequeno, é um mundo seguro. Você pode fingir que o que está fora dali não existe. Se você botar muitas varas próximas uma da outra, você não vai conseguir ver o resto da praia. Tudo que você vai ver vai ser a areia que está dentro ali e a parte do céu que está dentro. Você olha para cima, você vê aquele pedacinho do céu. Você fala, ó, o céu ele vem daqui para cá, ele faz assim. O céu é só isso aqui. O que que é a Terra? A Terra ela vai daqui para cá, é circular. Opa, é isso. É isso, pô. É isso aqui. O que que existe? Só esse pouquinho aqui. Tudo que existe é esse pouquinho. E as varas que estão aqui. E para além delas? Ah, para além delas não tem nada não. Não existe para além delas. É o limite do mundo inteiro são as varas, entendeu? E aí, né, de abrir um pouquinho, olhar, falar, opa, o que que tem do outro lado? O que que tem aí, né? Pode ter um medo de, né, vai cair tudo. E aí eu vou ficar inseguro, eu não vou ter, a minha vida não vai ter limites seguros. Eu não vou saber onde é que eu posso ir, onde é que eu não posso. Eu não vou saber, eu vou perder o meu lar, não vou ter mais casa, né? Vou estar como um náufrago no,
enfim, nesse mundo que talvez seja maior do que eu consigo ver, do que eu consigo pensar, né? E, e aí, beleza, né? E aí, só que tem uma parada. No Apologia de Sócrates, no fim, ele é condenado à morte. Ele é condenado à morte. E ele não tem uma, uma visão ruim disso. Tem um outro diálogo que completa isso. Na verdade, tem dois, três outros diálogos, né? Tem um em que ele está preso e conversa com um amigo, e tem um outro em que ele também está preso, mas aí já é o dia da execução, né? Se eu não me engano, são dois diálogos diferentes. E aí nesse outro, né, da execução, né, que ele também está preso, mas aí ele não, ele tá na, ele tá preso na mesma cela, mas aí ele já tem que ser executado, né? Ele tem que ser morto logo. Ele tá ali com seus alunos, né? Todo mundo ali, pô, Sócrates, vamos fugir, não sei o quê, papapá. Por que fazer isso? Ele fala, não, amigos, calma. A morte a gente nem sabe se a morte é algo ruim, a morte pode ser algo bom, né? Não é do desejo do filósofo se libertar do corpo, se libertar das amarras da matéria, essa última prisão que a gente não consegue vencer só com a razão, né? E alcançar os campos elíseos e ir para o céu e poder conversar com os sábios, né, que morreram e que subiram, a gente poder conversar com eles, né, passar a eternidade do lado de pessoas sábias, é, poder contemplar as formas perfeitas, as ideias perfeitas que nunca mudam, né? Então ele tem uma visão bonita da morte. Ele diz que a morte não é nada, né? Ou ele vai dormir, acabou, não é nada, pronto, não tem problema. Ou a morte é algo muito melhor, algo muito mais maravilhoso, né? E aí acaba que o final da jornada, opa, aqui, né? O final da jornada é a morte. Só que é uma morte que ele gosta, mas é morte. Ele morreu, né? Ele foi pro nada, ele foi pros Campos Elíseos. Bem, a gente não sabe, mas para ele tá bom do mesmo jeito, né? Dormir para sempre ou viver para sempre vendo as formas, opa, tá ótimo, maravilha, né? Longe das paixões, longe da desrazão, da mentira, longe das sombras, né? Aqui, ó, longe das sombras, tudo é melhor. Até mesmo a ausência de consciência, até mesmo a incapacidade de pensar é melhor do que pensar mentiras, do que ficar se enganando, né? Melhor estar morto, melhor estar, como é que é? Melhor viver num caixão, viver, né? Estar morto. Melhor habitar no caixão do que habitar dentro de um círculo de varas, né? As varas assim em volta de você, com aquele círculozinho na praia, está preso ali, né? Ele prefere habitar no caixão, né? Se ele não for poder habitar nos Campos Elíseos, no Paraíso, enfim. Nem sei porque eu botei o quadro lá para o outro lado, porque eu já vou começar a falar do outro esquema. Enfim, e agora nós vamos falar desse outro aqui, né? Opa, não. O sofá tá me atrapalhando aqui. Eu vou ter que ir pro lado um pouquinho. Beleza, vamos lá, pra cá. Agora o meu. Como é que é? O meu. Ai, como é que chama? O meu cenário virou a porta, né? A estante fica aqui pro lado. Ai, ai. Beleza. Aqui o Lovecraft. Oh, meu, não consigo ver nada. Ok, show. Deixa eu afastar um pouquinho. Ok, show. Ai, ai. Não, pra cá, pra cá. Isso, aqui. Aqui, acho que vocês não conseguem ver. Deixa eu aproximar um pouquinho. Aqui você tem, né, no um, 2, 3. São os três passos aqui. Você tem um carinha aqui, né, que ele está sentado no banquinho, na mesa com a pilha de livros aqui no canto, e ele tem essa exclamação com aspas. Assim como no do Sócrates, né, no esquema ali, ele também tem uma exclamação, né, tem um ponto de exclamação com aspas também. E aqui você tem né, dois aqui, o número 2, com carinha com ponto de interrogação, assim como no do Sócrates lá, acho que vocês conseguiram ver, ponto de interrogação. E aqui no número 3 você tem um cara com pontinho de exclamação, com um verdadeiro pontinho de exclamação, sem as aspas. E aqui tem um livrinho, né? Um livrinho, eu já vou explicar para vocês o que que é. Só lembrando que aqui também, você também tem um carinha
um ponto de interrogação. E no 3 você tem um cara com ponto de exclamação, sem aspas, né? Sendo que esse aqui, todos esses carinhas aqui subindo, né? Subindo aqui, aqui, esse carinha interrogando e esse carinha preso são a mesma pessoa, seriam o Sócrates, ou qualquer pessoa que faz algo parecido com o dele, né? Só nesse esquema todo, o único que não é a mesma pessoa é esse carinha aqui, que é o que acha que tem a verdade, né? Mas que é uma falsa verdade. Ele acha que ele tem, né? Mas não é verdadeira também. Nesse esquema aqui, todo mundo é a mesma coisa, né? Menos esse monstro aqui que é outra parada, né? Vocês já devem saber quem é, né? Mas eu vou explicar mesmo assim. Então, nesse esquema aqui, o carinha no banco, sentadinho aqui no banquinho, com a mesa, com os livros aqui, lendo aqui, não sei se dá pra ver que ele tá lendo um pouquinho. Ele aqui vendo essa estátua aqui desse monstro, desse monstrinho aqui, essa estatuazinha em cima de uma mesa. E ele aqui meio doido assim, né? Tem esse livro aqui com um grande N, não sei se dá pra ver, tem um grande N na frente desse livro aqui que não tem nada a ver com Netflix, mas bem longe disso, né? E enfim, tem esse monstro aqui, né, que parece dentro de uma bolha que sai do livro. Calma, eu já vou explicar. Vamos lá. Esse esquema aqui é para explicar a- as etapas que atravessam um personagem de um conto qualquer ou de uma novela qualquer do H.P. Lovecraft, né? H.P. Lovecraft, que é o autor de vários livros, entre eles esse aqui, né, que é o Celui qui chuchotait dans les ténèbres, ou aquele que sussurra na escuridão, né? Nas traduções teve sussurros na escuridão, sussurros nas trevas, né? Em inglês é The Whisperer in the Darkness, seria o sussurrador nas trevas, né? E eu, enfim, eu li ele aqui no Brasil, numa tradução em português, li ele há uns meses atrás, né, nessa versão aqui, né, em francês, e eu reli ele hoje, eu escutei em áudio, né, em audiobook, eu vi ele em inglês, né, na tradução direto, eu vi ele hoje. Enfim, aqui, vamos lá. Op, aqui, show, né? Nesse esqueminha aqui, nesse outro esquema aqui, você vai ter algo parecido, né? Com com o que acontece nas aventuras do Sócrates ali, na aventura que ele tem do Apologia de Sócrates, porque essa aventura ela ultrapassa a Apologia, né? Ela começa na Apologia de Sócrates, mas ela também passa por outras. Não estou lembrando o nome dos diálogos, mas ela passa por outras. É, enfim, e aqui só que pro Lovecraft, o conhecimento ele equivale à loucura. Lembra que no outro ele era liberdade? Conhecimento igual liberdade. Então, aqui para ele, conhecimento é igual a loucura. Quanto mais você sabe, mais doido você é, mais maluco você é. Aqui, no primeiro momento aqui, que é esse aqui, ó, desse carinha aqui, ele é um sábio, né? O personagem típico do Lovecraft, ele é um intelectual, ele é um explorador, um cientista, ele é, nesse aqui no caso, ele é um acadêmico especialista em folclore, né? Um acadêmico que trabalha com literatura, que é a área que eu estudo, né? Então ele é o futuro eu, né? Só que especialista em folclore e ele se acha muito inteligente, tipo eu. Ele se acha muito inteligente, mas ele não é, tipo eu. E, e aí esse cara, beleza, ele é um sábio, né? Porque ele acha que ele é sábio, os outros acham que ele é sábio, mas ele não é exatamente isso não. Mas aí ele tá, né? De certa forma pro Lovecraft, ele tá livre. Como assim? Por que que ele é livre? Ele é sábio, né? Ele acha que é sábio, mas não sabe. Assim como no esquema do Sócrates, né? Que o Sócrates estava aqui, né? Esse cara aqui, ele acha que sabe, assim como esse aqui. Por isso que os dois têm um ponto de exclamação, né? Você está vendo aqui, ó, em cima da cabeça dele tem um ponto de exclamação e aqui também um ponto de exclamação, os dois com aspas, né? Só que no do Sócrates ele é um prisioneiro e aqui não. Aqui ele tá livre, ele tá lendo, tá ali estudando, beleza? Por que que dois personagens, né? Por que que uma mesma pessoa, na perspectiva do Platão, essa pessoa, ela achando que sabe, ela é um prisioneiro. E na perspectiva do Lovecraft, essa pessoa achando que sabe é uma pessoa livre mesmo. Né? Esse achando, esse sábio, ele está livre. Sendo que do outro, o que você tem é um prisioneiro. Não, prisioneiro, porque ele pode. Enfim, a prisão é ele que faz. Já expliquei bastante aqui. Né? É,
E aí eu vou explicar isso aqui agora, né? Por quê? Porque é o seguinte, nas histórias do Lovecraft, normalmente esse intelectual típico aí, esse explorador, esse cientista, normalmente ele, né, acha que sabe de muita coisa, enfim, mas acontece alguma coisa. Ele recebe uma carta, sabe, de um manicômio, de um hospital, falando que um parente dele endoidou, ou ele vê no noticiário da TV, né, nesse caso aqui, é isso que acontece, né? Ele vê no noticiário que teve uma enchente, e aí tem as coisas estranhas, as pessoas estão falando um monte de doideira, parece um monte de besteira, e, né, essa pessoa tenta dar uma explicação para isso, prévia, tenta dar uma explicação logo, tenta falar, não, isso é besteira, isso aí é o folclore, XYZ, bababá, né, é o que acontece nesse livro aqui. Em outros, né, eles falam, ah, deve ser tal coisa, deve... a gente talvez encontra, tipo assim, não sei, né, as evidências que encontraram lá no Ártico, né, para quem leu nas Montanhas da Loucura, né, as evidências que a gente encontrou lá deve ser fósseis de dinossauros, enfim, né? Não que eles não vão atrás, ele vai atrás, claro, mas ele já acha que é isso aí, né? Já está quase que dado, né, a resposta, né? Mas eles vão atrás mesmo assim, né? Por diferentes razões, eles vão atrás para ver o que que é, né? O que que de fato está acontecendo. Se as hipóteses que eles fazem estão certas, só que são hipóteses que eles estão, para eles, são quase certeiras, né? E aí eles viram aventureiros, né? Aventureirozinhos, né? Porque eles vão se venturar para fora da zonazinha de conforto deles. Só que nesse caso aqui, eles começam a encontrar umas coisas bizarras, né? Tem essa estátua aqui, que é uma estatuazinha cotoquinha, pequenininha, desse ser monstruoso aqui, né? É uma estatuazinha cotoquinha. Ela aparece num conto dele, que é um dos mais conhecidos, né? Se não o mais conhecido, que é o Call of Cthulhu, né? O chamado de Cthulhu, né? Cthulhu, 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 Chuchuco, enfim, não interessa. É porque o nome é impronunciável, né? Então, é dito que é impronunciável, então você pode pronunciar do jeito que você quiser. Porque mesmo que você pronuncie do jeito certo, tá do jeito, você não sabe que é o jeito certo, né? Enfim. E aí, ele vai se aventurar. Só que tá. As aventuras aqui do Lovecraft, elas são bem diferentes, né, da maneira, não é nem a aventura, é a maneira como o herói Lovecraftiano se aventura, ela é diferente, ela é oposta à maneira como o herói platônico se aventura, né? Como nem sempre é o Sócrates, mas como nas mais das vezes o Sócrates se aventura. Porque no caso do Sócrates, a aventura ela é muito mais interna. Embora tenha conversa, é sempre diálogo, né? Embora tenha ali um quê de externalidade, ela é muito mais sobre reflexão. A verdadeira aventura se passa dentro da mente, né? De ambos de ambos os membros do diálogo ali, né? O Sócrates e as outras pessoas, né? Nem sempre é uma outra pessoa só. No Alcibiades é uma pessoa só. No Menon, você tem o Sócrates, o Menon e um jovem servente, né, um jovem escravo, enfim. Né? E em outros você tem até mais gente, tem uns 3, 4. No banquete você tem uns 4, 5 pessoas, né? Então, enfim, né? Nem sempre são dois, né? Às vezes é um diálogo com mais gente. Já no Lovecraft é diferente. No Lovecraft, embora você tenha diálogos, né? Esse aqui, por exemplo, é um diálogo em cartas, né? Então, assim, ainda que você tenha diálogo, a aventura ela é muito mais, não sobre exatamente sobre a reflexão, mas é muito mais sobre descobertas que vão além da reflexão, né? Então, são sobre sonhos, livros bizarros, esquisitos que você não consegue saber o que é, pedras que têm hieroglifos escritos. Aqui nesse caso aqui, tem uma pedra, né, que o correspondente do protagonista, porque o protagonista é o Albert Wilmarth, né, um acadêmico de letras especializado em folclore, e o correspondente dele é o Henry Wentworth Ackley. Cara, eu lembrei o nome todo do cara, enfim, Henry Wentworth Ackley, esse cara aí, esse aristocrata que vive no campo, ele descobriu essa pedra e ele manda lá pro, pro Wilmarth e, enfim, né, acontece um monte de coisa. Então você tem essas pedras, tem essas coisas, esses bichos, essas coisas esquisitas, essas bagaças bem esquisitas, né, que eles descobrem e, enfim, e a aventura deles é isso, né, por exemplo, nas Montanhas da Loucura.
eles descobrem fósseis que não dá para entender nada. Tipo, um fóssil bizarro, não parece ser, parece ser muito mais antigo do que os dinossauros, não dá para datar o tempo. É tão antigo que não dá para se falar, é de tantos bilhões de anos, bilhões não, perdão, de tantas centenas de milhões de anos. Não, parece ser muito mais antigo, parece uma parada muito, muito antiga, né? Uma coisa que ultrapassa os limites do que se acreditava que existia forma de vida daquele tipo, né? E elas são muito diferentes de tudo que você já viu. Né? Então Lovecraft ele vai dar algumas pistas aqui e ali, né? Os narradores dele vão falar, é assim, 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 mas mesmo eles, né, fazem comparações e dizem as analogias são falsas, elas não são perfeitas, elas não. O que eu estou tentando explicar aqui para vocês, né, tentando comparar com outros objetos, é insuficiente, porque esse bagulho aqui é muito esquisito, muito esquisito. Uma outra história, né, que tem uma certa semelhança com isso, eu acho que é melhor para explicar isso, né, é além dessa aqui também, né, porque os bichos, né, os sussurradores na escuridão, eles são bem esquisitinhos também. Eles parecem ter uma forma diferente, enfim, né, não é sempre a mesma coisa. Mas uma outra história, né, que é a cor que caiu do céu, ou a cor que caiu do espaço, né. Nessa aí ele tenta descrever uma cor que não parece com nenhuma outra. Ele até fala, né? Só chamaram de cor por analogia, porque era uma parada muito doida, assim, um espectro muito bizarro. E ele vai dando características para essa cor que não são características que você dá para uma cor. Né? Você fala assim, são características, né? Você fala de opacidade, de translucidez, é doido, né? E, e aí todos os personagens que estão em contato com ela falam aquela cor estranha, aquela cor esquisita, né? Não sabem explicar como é que é. Você vai ficando com medo de uma cor. Você fala, opa, mesmo, o que que é isso? Que a cor vai fazer um monte de coisa bizarra, enfim, vai acabando com a vida das pessoas, etc, 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 né? Então, o herói Lovecraftiano, a aventura dele não é uma aventura da reflexão, ela é uma aventura da experimentação, uma aventura que se passa em campo, né? Não é uma aventura a posteriori, não a priori. Para quem acha que sabe alguma coisa de filosofia, isso aqui já deve ter bastado, né? É, enfim. E aí você tem a terceira etapa aqui, que é o que acontece muitas vezes, nem sempre, mas muitas vezes acontece, que é um contato com, como pode dizer, um contato muito aprofundado com esses elementos, que acaba causando a loucura, acaba causando a doideira, né, do personagem, acaba aprisionando, né? Você tem aqui, no terceiro caso, ele é um prisioneiro, mas ele não é um prisioneiro com aspas, né? Ele é um prisioneiro mesmo, ele de fato é irreversível, não é ele que faz essa prisão, não é ele que constrói essa prisão. Essa prisão é construída contra a vontade dele, né? Eu desenhei aqui um carinha, que é esse mesmo carinha aqui, o mesmo que estava lá, né? Esse carinha aqui, ele entendeu, né? Ele conseguiu, ele tem uma certa certeza agora, né? Que não tem aspas, porque não é uma falsa certeza, é uma certeza verdadeira. É a verdade verdadeira, ele descobriu. Esse esse livrinho aqui, esse quadradinho aqui, meio tortinho, com esse N, é o Necronomicon, que é um livro que aparece muito nas obras de Lovecraft, é muito reverenciado, que é supostamente o livro dos mortos, o livro... É um livro de um árabe louco, né? Sempre fala assim, o árabe Abdul alguma coisa, um nome genérico de árabe, que ele fala, o árabe louco escreveu aquele livro lá, que é o Necronomicon, e é um livro dos mortos, é um livro muito louco, muito, muito doido. No fim das contas, quem lê essa bagaça e tem algumas outras experiências, ou somente lê o livro, fica loucaço, né? Então, o que que é esse aqui? Esse aqui é um carinha, né, que tem certezas, ele não consegue escapar dessa certeza, assim como, por exemplo, esse cara aqui, né? Esse carinha aqui, opa, bem aqui, né? Ele não tá louco, ele tá feliz, ele tá com os bracinhos pra cima, não sei se dá pra ver. Ele tá muito feliz, feliz porque ele descobriu, ele tem uma certeza absoluta que é isso aqui, né? Que é a forma perfeita, que não muda, enfim, blá 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 blá. E aqui esse cara, ele conseguiu uma outra certeza também. Ele conseguiu uma super certeza, né? Só que essa super certeza não é um negocinho bonitinho. Não é uma forma perfeita. Papapá, que legal, que maneiro. Não. A certeza que ele conseguiu é Cthulhu. Esse monstrengo aqui, muita gente já devia saber, né? O Cthulhu, né? O tal do Cthulhu, do Call of Cthulhu, chamado de Cthulhu, é esse carinha que tá chamando aqui. Que é esse sacerdote, povo do mal, enfim. São uns bichos alienígenas muito do mal. É, e eles estão além de quase
assim, de praticamente toda a compreensão do humano e eles são capazes de tornar os humanos escravos deles, como vocês quiserem, eles conseguem fazer você ficar louco. Eles, na verdade, sequer notam você, né? Eles sequer notam a gente, eles fazem o que querem, do jeito que eles querem, tipo, assim, você, digamos que você constrói uma casa, né? Tentar fazer uma analogia aqui. Você vai construir uma casa no terreno. E nesse terreno tem vários bichinhos, tem vários insetos, né? Tem grilos, tem baratas, tem formigas, né? Tem vespas, abelhas, enfim. E aí digamos que, né, que tu chama um exterminador para matar esses bichos tudo para você poder construir a sua casa, né? Os bichinhos ali que você contratou o exterminador para matar, eles sequer sabem, né? Eles sequer sabem de nada, né? Se eles se derem de cara contigo, se a formiga te vê, você é tão grande, tão gigante, tão enorme que ela não consegue compreender. Ela olha assim, ela fica, caraca, maluco, que negócio é esse, pô? Né? Porque o mundo da formiga é muito pequenininho. O mundo da formiga é um mundo em que você tem o quê? Você tem fungos, outros insetos, folhas, bananeiras, enfim. Aí você vê um bicho gigantesco que só tem duas patas, né? Tem quatro patas, anda sobre duas delas. E ele incinerou a tua colônia como se não fosse nada. Entendeu? Então, tipo, né? Não tô dizendo que as formigas refletem assim, gente. Só tô tentando fazer uma analogia aqui para vocês conseguirem entender a escala, né? Então imagine isso aqui, né? O Cthulhu ele tá fazendo as paradas dele que acabam que por uma consequência bem besta, assim, né? Como eu disse ali no, na analogia anterior, né? Você estava querendo só exterminar os bichinhos ali para construir a casa. Às vezes você nem se chamou um exterminador. Pode ser que você tenha só começado a construir, né? Começado a fazer os alicerces da casa e acabou que construiu os alicerces, sei lá, tipo, perfuraram um formigueiro inteiro e mataram todas as formigas. Né? Então o objetivo não era matar as formigas, era só fazer um alicerce ali e por acaso tinha um formigueiro. Né? O Cthulhu, ele tá fazendo as coisas dele. O que que é, a gente não sabe, ele tá fazendo as paradas dele. Só que as paradas dele, né, como consequência, a consequência que tem disso é enlouquecer um monte de gente, transformar um monte de gente em canibal, em suicida, em louco, em genocidas e exterminar talvez quase todo mundo, né? Mas isso aí é contratempo, é tipo, aconteceu, né? Ele vai saber que isso aconteceu depois de ter feito, muito depois de ter feito, né? E aí acaba, beleza, que é isso aqui, né? Então, o carinha aqui, ele se depara com isso, com essa realidade aqui que ele não consegue mais negar, assim como aquele primeiro lá, assim como o herói platônico, né, o herói socrático, platônico, enfim, o herói Lovecraftiano, ele também acaba encontrando a, a verdade, assim, mas só que é uma verdade que ele não consegue compreender. Né? Então ele encontra uma verdade que ele não consegue negar, mas que ele, como pode dizer, ele compreende, mas ele não consegue comunicar também. Ele não consegue comunicar a parada muito para além, né? E ele fica louco, ele vira um prisioneiro disso. Eles ficam repetindo, né? Muitas vezes fica aquele Cthulhu, Hyale, Yog-Sothoth, Shabale. Eles ficam loucos, eles ficam doidos, eles fazem rituais repetitivos. é, Eles viram prisioneiros do conhecimento que eles conseguiram. Por isso que o conhecimento pro Lovecraft, ele né, é igual a loucura. Quanto mais conhecimento você tem, mais louco você é. Já para o Platão, né, aqui para trás aqui, para o Platão, para o Sócrates, enfim, quanto mais conhecimento você tem, mais livre você está. Né? Beleza. Só que aí que tá. Por que, que tem essa caveirinha aqui? Né? Tem esse somatória geral, essa caveirinha, e essa caveirinha aqui. Porque é o seguinte, como vocês lembram, que eu disse ali anteriormente, né? O, nas- na, na história do Sócrates, não só a apologia, mas também o. Vou voltar para cá, porque eu não vou usar mais o quadro, né? O quadro já foi usado, já tá show, beleza. No Apologia de Sócrates e outros, né, nos diálogos seguintes, né, que continuam essa história, o Sócrates termina por morrer. E ele morre num ato que ele não é exatamente irracional, não é isso não. Ele é totalmente racional, ele é totalmente racional, né? Segundo o que ele acredita ali. Só que é um ato que ele é extremo. Ele é um ato que a gente olha e fala, caraca, maluco, né? Tipo, ele fala, pô, eu fui julgado, né? Fui sentenciado à morte
Eu disse, ele realmente disse isso, né? Que ele ia aceitar, que ele ou ia continuar vivendo como estava fazendo, ele não ia mudar a conduta dele, ele ia continuar interrogando as pessoas, continuar sendo um chatermo, né? Enchendo o saco das pessoas, fazendo lá a maiêutica dele, né? Que maiêutica é fazer nascer o conhecimento na pessoa, né? Enfim. E aí ele fala, né? Eu não vou mudar minha conduta, eu vou continuar fazendo o que eu tô fazendo, o que eu estava fazendo antes, né? O que me trouxe aqui esse julgamento, eu vou continuar fazendo a mesma coisa. É, e eu vou. E ou é isso ou eu vou morrer, né? Ou, sei lá, outra coisa que vocês querem que eu faça, né? Se vocês me derem uma multa, eu vou pagar. Mas eu vou continuar fazendo. Eu vou pagar e vou continuar fazendo. Eu não vou parar nunca. Vocês vão ter que me matar para se livrar de mim. Eu não vou embora, não, né? E por que que ele fala isso? Ele fala que ele vai fazer isso porque ele sente que existe um Deus dentro dele. Não que ele seja um Deus, né? Mas ele acha que existe um Deus, né? Que habita dentro dele, que o impulsiona para isso. Um Deus que o impulsiona para procurar a verdade. Então não é uma coisa exatamente dele. Ele fala, tem uma coisa dentro de mim que me obriga a ir atrás da verdade. E é, quando eu tento ignorar isso aí, não dá certo. As coisas ficam ruins e, enfim, eu preciso ir atrás. Ele é obcecado com encontrar a verdade, né? Ele tem essa obsessão que vem de algo que é, como pode dizer, é uma obsessão que ele sente internamente, mas que ele diz que vem de algo para além. Ele fala de um Deus, uma entidade, alguma coisa que não sou eu, que habita dentro de mim, ou que se comunica comigo por dentro de mim, e que me obriga a fazer isso, me obriga a ir atrás da verdade sempre, né? Então, por isso que por isso que ele nunca vai parar de fazer o que ele está fazendo. O que ele está fazendo, peraí, deixa eu falar devagar. É por isso que ele nunca vai parar de fazer o que ele estava fazendo, né? Aquilo que o levou a julgamento. Porque aquilo que ele estava fazendo, que o levou ao julgamento, era justamente buscar a verdade, era responder a esse chamado dessa entidade, desse o Deus que ele não sabe qual é, né? Era esse chamado dessa entidade que, falando por dentro dele, o obrigava, o instigava a ir atrás da verdade. Não que ele não gostasse, ele gostava bastante, né? Mas enfim, ele estava em perfeita coerência com esse Deus aí. Não era um negócio tipo, ah, não, que inferno, eu tenho que ir atrás da verdade. Não, era tipo, é isso, eu tenho que ir atrás da verdade, é isso mesmo. Mas isso vem do além, né? Enfim, ele é instigado por por outro ser, não é dele mesmo. Não é ele tipo, acho que eu vou atrás da verdade hoje. Não. É tipo, acorda e hoje eu tenho que ir atrás da verdade, né? Então, como não é algo de iniciativa dele, ele atribui isso a outro ser. Ele está convicto que é de outro ser, né? No caso, ele diz que é um deus, né? E beleza. Só que aí ele morre, né? No fim, ele bebe o veneno cíclico, porque ele diz, né, que ele foi sentenciado e ele ia aceitar a sentença, ele não ia fugir. Num dos outros livros, né, que não é nem o Apologia de Sócrates, nem esse outro que eu esqueci o nome, nem esse aqui, mas nesse outro do meio, é oferecido para ele fugir. Falar, a gente bota numa caravana, a gente foge, vai viver em outra cidade, a gente tem dinheiro, tá de boa, eu subornei os guardas aqui, eles vão fingir que não viram, tá tudo ótimo, vida nova, vai continuar fazendo o que quer, só que fora. Ele fala, não, 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 não. Sócrates vira para esse aluno dele e fala: não, 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 não. Eu aceitei o julgamento. Disse que eu ia aceitar o julgamento, eu aceitei. Eu não vou. Eu não vou. Eu vou morrer. Eles me sentenciaram à morte, eu vou morrer. E aí tem esse diálogo todo e no fim o rapaz não consegue convencê-lo do contrário. Tem o diálogo seguinte em que o Sócrates, ele 11h30 aqui já. Tem um diálogo seguinte em que o Sócrates ele vai estar lá com seus vários alunos nessa mesma cela, se eu não me engano é a mesma cela, né? E dessa vez eles tentam convencer ele também, né, a não morrer, enfim, a fugir, babá. Ele fala de novo que não, explica as razões dele. Uma delas é que ele concordou, né, com a sentença do julgamento, seja lá qual fosse, se ele ser inocente, se ele ter que fazer, se ele pagar uma multa, se ele ia ter que é para morte, enfim, não interessava, ele ia concordar, então ele concordou e ia sentenciar a morte. E aí trazem para ele o copo de cicuta. Cicuta é um veneno, tá, gente? É um veneno. E aí ele fala, opa, né? Não temo, né? Porque
a matéria, esse mundo aqui é uma prisão. É uma prisão que só com a razão a gente não consegue sair disso aqui, né? O mundo que está para além, ele já é uma libertação. Seja ele o nada, nada, né, um sono eterno, seja ele um paraíso, os campos elíseos, onde você consegue conversar com sábios ou mesmo contemplar diretamente as ideias puras, imutáveis, enfim, né? Então, ou é o melhor dos mundos, ou não é nada. É um dos dois. Eu acho que ele não tinha pensado em inferno. Mas enfim, para ele não tem inferno, não tem nada disso não. O inferno já seria esse sono eterno, né? O Hades em grego, o Hades não é exatamente o deus, tá? Porque tem o deus Hades, que é o deus encarregado do local Hades. E o local Hades é onde as almas transitam, né? As almas transitam após a morte do mundo material, né? Tem um mundo material, e aí a pessoa morre, aí a alma dela transita através do Hades, e ele vai para um outro local também no Hades, que é o nada. Essa alma ela é reduzida a nada, e aí ela desaparece. Pronto, é isso. Acabou. O inferno grego é você desaparecer. Você sofre um tantinho ali, né? Você é levado para um rio de almas. Você sofre umas torturas, é meio horrível, mas acaba. Né? Tem uma aniquilação final, né? Que tem esse fim, acaba e acabou. Pronto. Então, para o Sócrates, beleza. Sofre um tanto, mas acabou. Né? Enfim, né? Beleza. Ele não fala de sofrimento, mas ele já vai direto pro fim. Ele fala, ou é um nada, né? Ele não esquece de falar da parte do sofrimento, mas enfim, ou é um nada, que é a conclusão dessa transição do Hades, né? Dessa odisseia no Hades, ou é o Campos Elíseos Maravilha, né? E aí ele vai bebendo veneno, né? Ele bebe o veneno, vai falando, enfim, e ele vai morrendo, né? Porque o veneno ele vai tomando, o veneno vai corrompendo ele dos pés à cabeça, né? E aí até chegar no coração, ele tá falando ali em pé e ele fala, não sinto mais minhas pernas direito. Aí ele senta, né? Vai conversando, enfim, e aí depois ele senta na cama, né? E depois ele cai na cama morto, né? Ele morre de uma vez por todas e pum, acabou o Sócrates, né? Então, o conhecimento é, que é instigado por um outro ser, a busca pelo conhecimento instigado por um outro ser, levou ele à morte. Né? Ele nos diálogos platônicos, ele é o grande personagem da busca pela sabedoria, o grande sábio. O grande sábio que pouco sabe, mas que partindo dessa certeza, partindo da certeza de que pouco sabe, de que é ignorante, ele vai se tornando cada vez mais autenticamente sábio. E qual que é o cume disso tudo? É que ele é sentenciado à morte, e ele aceita isso, e ele bebe o veneno, né? Ele mesmo executa a sentença que ele aceitou, que lhe foi dada, e ele morre, e acabou. E já no caso do Lovecraft, é algo parecido, né? O, a busca, né, a curiosidade não instigada por um outro ser, não no início. Depois, quando o herói Lovecraftiano, ele começa a ter um certo contato mais íntimo com certos objetos, com com certos seres, enfim, certas aparições, certos vislumbres ou sonhos, ele começa a ser instigado, né? Ele começam a falar, tipo, zumbi no ouvido dele, tipo, vem cá, sei lá, você quer saber os segredos interestelares do espaço, dos confins do além, do blá blá blá, enfim, né? E ele começa a ser instigado por esses outros seres, esse ou um outro ser ou outros seres, começa a ser instigado, né? E ele vai vendo, ele vai indo atrás, ele vai ficando obcecado. Assim como o herói socrático, o herói platônico, ele vai sendo instigado e vai ficando obcecado por isso, né? E só que é que tá, o que ele vai entendendo, o que ele vai conhecendo não é através da razão, é na verdade através do desconhecimento. Ele vai conhecendo na medida em que ele desconhece. Ele vai percebendo que tudo aquilo que ele achava que ele conhecia era falso, né? Então ele vai percebendo, ele vai conhecendo a mentira, né? Conhecimento, ele vai conhecendo a verdade por trás das mentiras que ele acreditavam que eram reais, né? Por isso que ele era um sábio, né? Ele achava que aquelas mentiras eram reais e agora ele está
entendendo que aquelas mentiras eram, na verdade, mentiras mesmo. Ele achava que eram verdades, mas eram, na verdade, mentiras, né? E ele vai percebendo isso, ele vai conseguindo entender isso não pela reflexão, mas pela experimentação, pela observação, pela escuta sem compreensão, porque os bichos vão falando tipo, "Ah, blá, blá, blá", e ele não entende nada direito, né? Tudo muito, muito complicado, muito impossível de entender perfeitamente, né? Você só consegue ver a pontinha do iceberg. Toda vez são várias pontinhas de iceberg e você não sabe o tamanho desses icebergs, né? Mas eles parecem grandes, parecem muito, muito grandes mesmo, né? E perigosos. Mas enfim. E aí acaba que, no fim, normalmente, nem sempre, mas ou o interlocutor, né, do protagonista, ou a pessoa de quem o protagonista fala, ou o próprio protagonista, ele fica doido. Nas mais das vezes, alguém ali fica muito louco, é abduzido, é morto mesmo. Assim, no fim, a pessoa desaparece, por uma razão ou por outra. Ou ele vira um doidinho maluco e ele vai, sei lá, ele foge do hospital, do manicômio e ninguém sabe onde é que ele tá. Ou ele é abduzido por extraterrestres, né, pelos Cthulhu, enfim, o Cacete 4, ou ele é morto mesmo, né? Ele se mata de louco, ele fica tão doido que parece que ele se matou, ele é devorado, alguma coisa assim, né? Então, acaba que o fim é o mesmo, né? Então, os meios são diferentes, mas o fim é o mesmo. E lembra de quem a gente estava falando no início? A gente estava falando desse cara aqui, ó, do Montaigne, do primeiro ensaio, do primeiro livro dos ensaios, né? Os ensaios que tem acho que um pouco mais de 100, os três juntos são um pouquinho mais de 100 ensaios, se não me engano. E nesse primeiro ensaio, né, o capítulo um, ensaio um do livro um dos ensaios, ele fala, né, par divers moyens, on arrive à pareille fin. Por diversos meios, chegamos a parecido fim, a um mesmo fim, a um semelhante fim, né? Então, o que eu quis mostrar aqui para vocês é que, embora o Platão tenha uma certa visão de mundo, né, ele é um idealista, e o Lovecraft tenha outro, Lovecraft é declaradamente um materialista, e os personagens deles também têm visões assim. Os personagens do Lovecraft são todos materialistas. Os personagens do Platão nem todos são assim, mas pelo menos o Sócrates é um idealista, né? Ele acha que tem um mundo das ideias e que o mundo o verdadeiro mundo, a verdade mesmo se encontra nas ideias, né? Não é na matéria, é no mundo das ideias. Lá está a verdade, lá aquilo lá é verdade. A matéria aqui e a cópia da matéria, né? Isso aqui tudo é mentira. Tudo isso aqui é falso, é efêmero, enfim. O que é verdadeiro sempre, desde sempre, para sempre, transcende espaço, tempo, né? E já para Lovecraft, né? A verdade está na matéria, ela se dá na matéria. Só que, enfim, né, acaba que eles partem de visões diferentes e os heróis, né, isso também os próprios heróis deles também pensam assim, né? O herói Lovecraftiano e o herói platônico, eles eles se aventuram de maneira diametralmente oposta, né? Um pela reflexão, o herói platônico, o outro pela experimentação, o herói Lovecraftiano. Só que eles têm o resultado final parece ser diferente, porque um fica louco e o outro fica sábio, né? Mas o resultado final mesmo é, o, é idêntico, né? É a morte. O Sócrates, que é o grande sábio ali, ele morre, morre em função da própria sabedoria, né? Ele morre justamente porque não é ele morre, tipo, apesar de ser sábio. Não, ele morre porque ele é sábio. Ele é sentenciado à morte porque ele é sábio. Ele aceita a sentença e ele cobra dela que seja uma sentença máxima, né, que seja vida ou morte ou algo assim, porque ele é sábio. Ele nega fugir da sentença porque ele é sábio. Ele executa sobre si mesmo a sentença porque ele é sábio. Já no caso do Eloy, já no caso do Eloy, né, virei cebolinha agora, do herói Lovecraftiano, ele, o herói Lovecraftiano, ele vai sendo instigado porque ele não sabe, é justamente porque ele é ignorante que ele vai sendo instigado, ele vai descobrindo as coisas
né? E ele vai percebendo o quanto que ele não sabe, o quanto que ele é ignorante, justamente porque ele é ignorante, e ele fica doido, né? Porque ele perdeu toda a razão. Tudo, toda a razão, toda a sensação de controle sobre o mundo, sobre os padrões do mundo, se perderam. Ele fica doido, maluco. Tudo que ele faz é porque ele está fora de controle. Se se o Sócrates, tudo que acontece com ele, até ele morrer, né? É porque ele adquiriu um controle total sobre as paixões. Isso até acontece no outro diálogo, né? Que não lembro qual que é agora, mas que chega se eu não me engano, fisionomista, né? Uma pessoa que estuda a fisionomia das pessoas, fala: Sócrates, você, você aí é um monstro, né? E fala: eu mesmo? Opa. E fala: é, você é um monstro, você não tem paixões, enfim, você não tem sentimentos, não tem emoções. Aí o Sócrates fala: então, é porque eu controlei todas elas, eu domei as minhas emoções. Ou seja, ele é um cara todo controlado, ele tem controle completo sobre si. Ele tem um controle total sobre si, ele não tem medo da morte, né? Já o Era Lovecraftiano, o, a aventura que ele faz, ele vai perdendo o controle de si. Ele vai se tornando. Ele vai ficando louco, ele vai perdendo o controle de si. Ele vira um instrumento, vira um fantoche na mão desses outros seres maiores. O Cthulhu é um exemplo deles, mas também tem o Yog-Sothoth, tem o Dagon, tem. Enfim, a pancada de outros seres, né, da mitologia Lovecraftiana, dos Cthulhu Mythos, né, os mitos de Cthulhu, de Cthulhu. E ele vai virando um fantoche, vai ficando doido. E no final morre também. Nas mais das vezes, eles cometem suicídio, eles se autoestrangulam, eles devoram uns aos outros, né, via canibalismo, eles fazem ataques suicidas e acabam morrendo no processo, ou eles são sacrificados de bom grado, né? Os colegas deles de culto, de seita, sacrificam eles e eles fazem isso rindo e gargalhando, dizendo, sei lá, Cthulhu, Yale, Yog-Sothoth, enfim, as paradas assim, né? Ou seja, né, o que eu queria mostrar para vocês eram, eram duas ilustrações de dois escritores diferentes sobre uma mesma ideia de um outro escritor, no caso o Montaigne, né? Um, o Platão, o outro, o Lovecraft. Eu só tenho isso aqui do Lovecraft em casa, gente, desculpa. O resto tudo eu ouvi em audiobook na internet, enfim, em diferentes línguas, né? Mas enfim. Então, você tem dois escritores que são de mundos diferentes, de públicos diferentes, falam de coisas diferentes. Eles, enfim, são até de épocas e de povos diferentes. Eles têm tudo de diferente. Tudo, 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 tudo. Mas, eles têm uma relação comparável. Eles têm uma relação com o conhecimento que é comparável. E o resultado, né, o resultado final do conhecimento nos dois, sendo que um tem uma visão otimista, o outro pessimista, é a morte. Num dos casos, você se liberta da mentira. No outro, você é aprisionado, né, nos confins do inferno da loucura, porque parece que o que te espera depois da morte não é nem o nada, nem nem os Campos Elíseos, o paraíso, mas sim o Cthulhu. O que te espera depois da morte é isso aqui, amigo. Deixa eu tentar mostrar pra vocês. É esse, é esse roxinho simpático aqui, ó. Depois que você vai pra tumba, quem te espera é isso aqui, tá? É esse bichinho aqui, muito simpático, né? Aqui ele tá fofinho, né? Pequenininho, cutiulinho, né? A estatuazinha dele. E aqui, ó, é o Cthulhu mesmo, é o que te espera quando você fecha os olhos e se muda para 7 palmos debaixo da terra. É isso que acontece, né? Por isso que é o terror cósmico. Quem consegue fugir da morte? Ninguém. E se o que te espera na, se o que te espera na, na morte, né? Depois da morte, é esse bicho aí, né? Então né, é meio complicado. Isso, de fato, é o terror cósmico, né? Nisso que concerne o terror cósmico. Eu acho que uma ótima maneira de explicar ele é fazer uma comparação com a tragédia, mas aí eu deixo para outro vídeo, né? Eu acho que eu vou fazer no vídeo seguinte, eu vou falar disso, né? Eu estava planejando outra coisa, né? Tava planejando falar desses dois aqui, mas, né, como eu acho que vai ser uma boa explicação e vocês vão gostar, vou fazer nesse vídeo aqui o parte um. E no vídeo 2 o parte 2. Eu acho que o vídeo 2 vai ser um tanto mais curto, mas enfim, né? Espero que vocês tenham gostado. Espero que isso tenha ajudado vocês de alguma maneira. Se vocês gostaram do vídeo,
ou não gostaram, não interessa, vocês deixam um like, se inscreve, ativa o sininho, compartilha com todas as pessoas que existem no planeta Terra, cria um canal de cortes só para fazer cortes para esse canal aqui e vai lá postando os cortes, muito legal, enfim. Cria um outro canal só para repostar isso aqui. Enfim, cria vários canais e vai repostando. Vai pegar todos os vídeos que a gente faz aqui e vai repostando nesses outros canais, né? É, enfim, um beijo. Muito obrigado por assistir. Eu vou, eu vou dar uma levantada porque eu estou 1 hora sentado, minha bunda está quadrada. E até mais. Até mais. Fiquem bem. Próximo vídeo eu vou gravar daqui a 5 minutos, mas vocês vão ver só amanhã, né? Para vocês é. Ah, e os vídeos agora são de não, terça a sexta, tá? Segunda-feira não tem mais vídeo. De terça a sexta-feira vocês têm vídeo. E as lives agora são no sábado, não são mais na sexta-feira. Por quê? Porque o Lucas é teimoso. E aí ele quer fazer a live no sábado porque ele acha que é melhor. Então, pra mim, tanto faz, né? Então, eu tô gravando esse vídeo aqui no domingo. Eu gravaria no sábado, mas eu tô gravando no domingo. O próximo vídeo também vai ser gravado no domingo. Só que esses dois vão ser postados na terça e na quarta. E aí os vídeos que eu gravar na segunda-feira, eles vão ser postados na quinta e na sexta. Beleza? E aí no sábado tem uma live. Enfim, fiquem bem e até mais.